compartilhar a tela. Aqui. Compartilhando aí a tela com vocês, tá? Na deformação das barras em flexão composta. Então nós temos aí, né, dois casos de flexão normal composta, que estão na figura 213A. Figura lá para cima. É o nome da figura aqui. Aqui é 218, 213A lá em cima, mas vamos voltar nela. 216, 14, aqui. Olha lá, flexão composta normal, com o momento fletor pertencente ao plano XY, chamado de MZ, e com o momento fletor pertencente ao plano XZ, chamado de MY. Tá? MY. Isso. Então aqui a gente tem flexão normal composta. Voltar lá na nossa página 42. Aqui. Verificamos, né, na aula passada, o quê? Que a linha neutra não passa pelo centroide. Se não passa pelo centroide, não coincide com o eixo Z. No caso da figura 2.3A, ou Y, no caso da figura 2.13B. Tá? Se não passa pelo centroide, ela não vai coincidir com os eixos. Tá? Que mais que a gente tem aqui? A gente tem aqui a tensão em X, referente ao eixo X, ela é diferente de zero, quando Y ou Z forem nulos. Tá? Se a gente tomar, então, a equação 2.20 e se a gente fizer o sigma x igual a zero, o que a gente vai estar encontrando? Que o sigma, certo? Ele vai ser o quê? A tensão é sempre força sobre área. Mas, como a gente tem um momento envolvido, tá? Esse momento também vai gerar uma tensão superficial. Ok? Ele vai gerar também, aí, no caso, uma tensão superficial. Normal, né? Superficial, normal a seção transversal. Tá? Normal a seção transversal. Deixa eu arrumar um outro recurso aqui pra gente, rapidinho. Rapidinho, um recurso aqui que a gente vai conseguir visualizar esse momento aí, cara. Visualizar. E mais do que estudar isso aí, né? É saber fazer a coisa funcionar. Saber entender como a coisa funciona. Tá? Isso é o principal. Isso é o principal de tudo. Saber como a coisa funciona.
Aí, acho que agora vai. Aqui. Parar de compartilhar a tela aqui um pouquinho, para vocês poderem visualizar aqui as coisas que eu quero mostrar. Isso. Parando de compartilhar a tela. Bem, tem aqui um caibrozinho de madeira. Tá? A seção transversal dele aqui é quadrada. Coloquei aqui um parafuso. Não tinha um prego, bati aqui um parafusinho. Tá? Então, o que que acontece? Eu posso ter uma carga bem aqui na ponta. Se eu tiver uma carga qualquer aqui, a minha mão está fazendo aqui uma força contra esse cabo, empurrando ele para baixo. Tá? Então, eu tenho aqui uma tensão normal. Vamos pensar que aqui fosse o eixo X. Eu tenho, então, aqui uma carga, tá? Uma força, que se eu dividir essa força por essa área, eu tenho o sigma X. Certo? Agora, se paralelamente a isso daqui, ó, eu pegasse aqui um martelo, e eu pegasse aqui, ó, e tentasse arrancar aqui esse martelo, arrancar esse prego daqui, esse parafuso, tá? No que eu tentar fazer isso daqui, ó, tá vendo como é que ele já rotaciona? Eu vou puxar aqui. No que eu puxo aqui, fiz força demais, arranquei, até porque eu não bati ele muito, tá? Mas no que eu faço essa força para poder estar arrancando esse parafuso daqui, tá? Eu estou gerando um momento e o contato do martelo com essa parte aqui da madeira faz nela uma tensão, nessa parte. Nessa outra parte aqui, onde o prego tem que ser arrancado, a força é de tração. Nessa outra parte aqui, a força é de compressão. Então, se a gente pensasse aqui, né, um momento trabalhando aqui, ó, olha o movimento do martelo, ó. Ele está fazendo o quê? Do lado aqui da orelha dele, ó, ele está distanciando. Do outro lado, ó, ele está ficando cada hora mais próximo. Essa aqui é uma determinada distância, tá? Quando eu faço isso aqui, ó, ele está ficando mais próximo. Se ele está ficando mais próximo, quer dizer que ele está comprimindo essa região e tracionando essa outra região aqui. Então, essa força de compressão aqui e de tração nessa outra parte é que são essas componentes que estão aparecendo aí nessa forma, tá? Estão aparecendo aí nessa forma. Então, do mesmo jeito que o martelo faz isso, o que mais que pode fazer isso? O que mais pode fazer isso daí é a própria, um outro pilar, uma viga, né, na cabeça do pilar. Uma viga na cabeça do pilar pode fazer isso. A gente já viu essas demolições malucas que o pessoal faz por aí. O cara está demolindo lá uma viga, na hora que a viga vem, ela destrói o outro pilar, o arame puxa, o cara cai, né? Tem uns vídeos aí de umas atrapalhadas que as pessoas fazem, principalmente na hora de fazer uma demolição, porque todo mundo acha que consegue, tá? E, de fato, não é um negócio difícil, né? Mas tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Um pouco de cuidado, porque senão a coisa não flui, tá? A coisa não flui. Vamos compartilhar a tela de novo. Aqui. Então, olha só, esse MZ vezes Y sobre o IZ, que é o momento de inércia, tá? É exatamente por conta da parte do martelo, ok? Parte do martelo. E aqui você tem força sobre área, que é o sigma X. E além da compressão, ali ainda tem esse momento gerando uma força numa parte, né, de compressão e uma força de tração em outra, da seção transversal do pilar ou da viga que a gente estiver trabalhando, da barra, né? É pilar, mas pode ser uma barra também. Tanto faz. O que mais que a gente pode falar disso daí? Tá. Se eu consigo fazer isso dessa forma, e eu disse aqui, ó, que a tensão é igual a zero, eu posso então pegar esse F sobre A e passar aqui para o outro lado, ó, com sinal negativo. Tá? Passei para o outro lado com sinal negativo e inverti a igualdade. Tá? Quando eu faço isso daí, o que a gente vai fazer? Vou pegar esse Z que está dividindo, passar aqui multiplicando o F. Ó.
e vou passar esse MZ que está multiplicando para o outro lado dividindo. Ok? Então, eu vou ficar com o Y, que é o Y da linha neutra. Ok? Por que o Y da linha neutra? Porque na linha neutra a gente não tem nem tração, nem compressão. Ok? Linha neutra não tem nada disso. Se partirmos, né, ó, da equação 2.21, ficou lá para trás também em relação à aula passada, um monte de equação. Até comentei, nossa, é muita equação, vamos terminar na aula que vem, porque senão é equação demais aí para a gente lembrar. Tá? Neste caso aí, né, por um procedimento análogo, o que, que a gente vai ter? Do mesmo jeito que eu tenho aqui o MZ vezes o Y sobre o Z, eu posso ter o MY vezes o Z dividido pelo IY. Tá? Então, fazendo aqui do mesmo jeito, isolando, ó, peguei esse F sobre A, passei para o outro lado negativo, depois peguei isso aqui, passei para lá multiplicando, esse outro aqui passei para cá dividindo, a gente tem que o Z da linha neutra vai ser igual a menos o F vezes o IY, tá? Momento de inércia em Y dividido por A vezes o momento fletor Y. Então, o que, que a gente tem? Ela vai ter uma distância chamada Y ln e Z ln, nessas duas equações, 2.25 e 2.26, entre a ln e o centroide. Tá? Note que essa distância não é a deformação que a barra sofre devido ao efeito da flexão normal ou oblíqua, mas é um deslocamento da posição da linha neutra em relação ao centroide da seção transversal. Então, às vezes, a linha neutra ela pode estar no centroide, às vezes não. Neste caso aqui, a linha neutra não fica no centroide. Passando, né, no caso, pelo centroide. O centroide é um ponto, né? Então, uma linha não pode estar num ponto mesmo. A linha tem que passar por aquele ponto. A linha neutra tem que passar apenas por aquele ponto. E aí o que nós vamos ter mais em relação ainda a essa seção 2.2? O que a gente pode ter mais aqui a respeito? Então, assim, se a gente continuar nessa linha de pensamento, né, a força F, que é a força aplicada na seção transversal, ou seja, perpendicular, né, à seção transversal, ou no sentido do eixo da peça, ela é trasladada ou transladada para atuar no centroide, ok? Então, a gente vai estar acrescentando os momentos fletores MY e MZ, ou, né? Podemos estar acrescentando eles. Assim, ela não provoca curvatura no eixo longitudinal da barra, ocasionando apenas alongamento ou encurtamento, caso seja de tração ou de compressão, respectivamente. Tá? Beleza. Então, assim, para a flexão composta normal, quando atuar o momento fletor Z, a gente vai ter isso tudo aqui, ó. MZ sobre E vezes I, tá? Negativo vai ser o quê? Vai ser a segunda derivada do μy em relação à variável x, tá? Em que o eixo μy coincide com o eixo y, porém positivo para baixo. E o μy ele vai ser igual ao fx, que é a equação da linha elástica. E o valor do μy em um ponto é chamado de flecha em y. Certinho? Então aqui, ó lá, a flexão pura foi estudada lá na seção 2.1. Tá? E aí nós temos essa outra equação aqui, ó. Guarde isso aqui, ó, esse MZEI
Isso aqui vai acompanhar a gente o resto da nossa vida enquanto engenheiro civil. Resto, tá? Toda hora você vai esbarrar nesse negócio aqui. Toda hora. Entendeu? Tá. É isso. Achei que eu tivesse aqui uma tabelinha aqui no livro, mas não é a tabela que eu pensei, não. A tabela que eu vi foi outra. Se eu achar ela aqui, eu mostro para vocês daqui a pouco. Tá? Então, assim, do mesmo jeito que a gente pode fazer isso aqui para o MZ e Z, a gente pode fazer para o MY. Repare que o Y define o Z e o Z define o Y. Tá? Então, nesse caso aqui, o MZ ele vai estar coincidindo com o eixo Z, porém, vai estar no sentido contrário. E o MZ Fx é a equação da linha elástica e o valor de μz em um ponto é chamado de flecha em Z. E aí nós temos, né, que na situação de flexão composta oblíqua, como temos a atuação dos dois momentos, o momento fletor em relação ao eixo Y e o momento fletor em relação ao eixo Z, a gente vai ter as duas deformações, a μy e a μz. Tá? A flexão, por isso que chama flexão composta, né? Que você vai ter os dois tipos, né, os dois tipos de momento atuando sobre a mesma peça estrutural. Depois aqui a gente continua com o estudo, né, da força cortante. Então, seja lá uma viga com seção transversal genérica e sujeita a um carregamento qualquer. Está aqui nessa figura, 3,19. 2,19. Tá? Então, temos aqui uma viga, não interessa aqui o tipo dela, ela tem esse carregamento aqui, ó, não é uniformemente distribuída, não é triangular, não é trapezoidal, a curva qualquer aqui, tá? Então, lá temos o esquema estrutural de uma viga com seção transversal genérica, sujeita a um carregamento qualquer. Aqui no A, corte de um trecho dx da viga, tá? Fizeram só um corte aqui, ó, para pegar esse pedacinho. No B, é a ampliação desse corte, ó, corte do trecho dx a uma altura y da linha neutra. Não, li tudo errado, né? Esquema estrutural de uma viga com seção transversal genérica e sujeita a um carregamento qualquer. Isso é o A. Isso. Aí foi feito um recortezinho aqui, ó, e ampliado aqui. Esse recortezinho que foi feito ali, ó, corte de um trecho dx da viga. É a figura B. E depois foi feito o quê? Um corte do trecho dx a uma altura y da linha neutra. Então, aqui estava o dx e aqui você tinha a linha neutra. Então, foi feito aqui um corte qualquer, a uma altura qualquer aqui da linha neutra. Tá? Ou seja, vai ser um corte do corte, um corte do recorte, ó, acima da linha neutra. Vamos pensar que cortou bem aqui, ó. Tá? Ou mais em cima aqui, ó. Pode ser aqui também, que dá um delinho aqui, ó. Delinha DS. Então, foi bem aqui que cortou. Então, foi pego agora só esse pedacinho aqui e foi colocado aqui para a gente na figura 2.19C.
Então, quando a gente cortar verticalmente um trecho dx da viga, vai estar passando pelo ponto C e pelo ponto C'. Então tá aqui, ó, C e C', bem próximos um do outro. Já que aqui é dx, dx é um diferencial, e diferenciais geralmente são valores muito pequenos, tá? Devido ao carregamento, temos um momento fletor M atuando em uma face, e um momento fletor M mais dm na outra. Então, quando a gente secciona a viga, isso aí já vem desde os primórdios aí dos estudos que a gente faz de vigas, tá? Quando eu secciono uma viga, eu tenho um momento fletor aqui num sentido e tenho um momento fletor no outro lado, no outro sentido, tá? Isso porque a gente está olhando para a seção que foi cortada. Se eu olhasse para esse trecho aqui, ó, de A até C, eu teria colocado aqui, ó. E se eu olhasse esse trecho, né, de C' para lá, eu teria colocado ele aqui. Então, geralmente é o contrário. Mas como a gente está olhando para a seção que foi cortada, aí os momentos ficam desse jeito que está aqui. Beleza? Então, eu tenho aqui um M, e aqui eu tenho um M mais o diferencial do momento. Tá? Cadê? Esses momentos fletores provocam a atuação de uma tensão normal, sigma, em cada elemento infinitesimal da área dA, de uma face, e uma tensão normal, sigma mais d sigma, em cada elemento infinitesimal de área, dA da outra. Então, note que não foram representados nessa figura o carregamento Q e as forças cortantes V em uma face e V mais dV na outra, porque eles são esforços verticais, tá? Porque o esforço cortante, ele quer fazer o que com a seção transversal, tá? Quando você tem tensão normal, você tem aqui uma seção transversal qualquer. Vamos pensar que a seção... Ai, Jesus. Parar de compartilhar, senão vocês não enxergam. Tá ok? Vamos pensar aqui, ó, que a seção transversal é aqui meu celular, tá? Ele é a seção transversal. Então, um esforço normal, ou ele está entrando, ou ele está saindo. Mas ele é o quê? Perpendicular à seção transversal. Perpendicular. Ou ele está entrando, ou ele está saindo. Mas forma com ela um ângulo de 90 graus. Até aí tudo bem. Agora, o que é o esforço cortante? O esforço cortante não é perpendicular. O esforço cortante ele é paralelo. Geralmente, o que a gente convenciona? Como eu estou perto aqui de um apoio, o apoio empurra a viga para onde? Para cima. Então, se o apoio está empurrando a viga para cima, quando eu saio aqui do apoio até chegar na seção que foi recortada, eu tenho empurrando para cima. Consequentemente, do outro lado, a viga está empurrando o quê? Para baixo. Então, para as seções, para os efeitos cortantes, eu tenho sempre que o cortante ele é paralelo à seção transversal. Antes da viga é para cima, depois da viga é para baixo. Tá? Então, o efeito normal é o quê? Ele entra ou sai, mas é perpendicular. Efeito cortante, um é para baixo, o outro é para cima. É paralelo à seção transversal. E o momento, ele faz o quê? O momento, ele é o giro, né? Se é o giro, se vai fazer esse aqui girar, vai fazer girar para esse lado. Ou vai fazer girar para o lado de cá. Então, eu tenho um arco aqui, tenho um arco de cá. Tá? Basicamente isso. Compartilhar a tela de novo. Aqui, ó. Não foi representado nessa figura os carregamentos das forças cortantes, esses esforços verticais, e faremos a somatória dos esforços horizontais. Por que a gente não põe? Porque eles são esforços verticais. Se eles são verticais, eles não atuam na seção transversal. Se não atuam na seção transversal, a gente não precisa levar em consideração. Por isso tudo que a gente está fazendo agora.
tá? Então, suponha, né, que a gente corte horizontalmente o trecho dx, passando pelos pontos D e D'. Aqui, ó, D e D'. Vai dessa parte aqui de cima, tá? Note que a viga tem uma espessura T e que acrescentamos uma tensão de cisalhamento tal, tá? Também chamada de tensão tangencial, atuando em cada elemento infinitesimal de área dA, da face horizontal que contém os vértices D', D' e E'. Então tá lá, ó, D', D' e E', que vão ser os que estão, esse E' está aqui atrás, ó, tá? Tá ali atrás. Aqui não ficou muito bom, né? Mas aqui é o E, ó, faltando aí um pedaço dele, e aqui é o E', ó. Ficou faltando aqui o meiozinho do E, tá? Mas é essa seção aqui embaixo. Então, essa face tem área total. S igual a T vezes dx. Tá? Qualquer que seja a viga, qualquer que seja a seção transversal da viga. Então, aplicando a condição de equilíbrio, somatório das forças em x ser igual a zero ao trecho apresentado na figura 2.19, que é aquele último aqui no cantinho, a gente vai ter isso daqui, ó. Ele está dizendo, então, que a área S é igual a T vezes dx. A área desse negócio aqui, ó. Por quê? Esse T é a espessura ou a largura da viga. Aqui a gente colocou só um tracinho, mas a viga ela tem uma largura, tá? E esse outro lado aqui é exatamente o dx. Então eu tenho esse retângulo aqui, ó, ele tem base igual a dx e altura igual a t. Como é que eu calculo a área de retângulo? Lado vezes lado. Se esse lado aqui mede dx e esse lado aqui mede t, t vezes dx é a área desse corte aqui, ó, que passou por D, D' e E'. Tá? E como o somatório das forças em x vai ser igual a zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma tensão 1 vezes o diferencial de área, integral disso, mais a integral do cisalhamento tangencial, vezes o ds, que também é um diferencial de área, menos a integral do σ1 mais d σ1 vezes dA, ou seja, essa soma aqui sendo integrada em relação à área, tá? Como esse negócio aqui, ó, tá aqui negativo, o que a gente pode fazer? A gente pode estar passando, deixa eu ver se é isso mesmo, somatório é igual a zero, tá? Somatório é igual a zero. Bem, a gente tem que esse daqui, ó, o σ1 dA. Sim, eu estou separando isso aqui, ó, em duas integrais. Ok? Estou separando isso aqui em duas integrais. Porque a integral da soma é a soma das integrais. E aqui, ó, as duas integrais novas que eu vou encontrar aqui, elas vão ter sinal negativo. Então, integral de σ1 dA vai ficar negativo. Com essa integral de σ1 dA, que é positivo aqui, eu vou cortar esse termo com esse termo aqui, ó. E aí eu vou ter o dA, aqui é menos, então aqui eu vou ter menos também. Integral de menos a integral de d σ1 dA. Certo? Então, o que sobra para mim? Sobra esse termo aqui, que é o t, a integral tal ds, tá? Menos a integral de d σ1 dA. Como ele está menos deste lado, eu passo para o outro lado, ele fica positivo.
O tal, ele é uma constante. Se é uma constante em relação às variáveis da área, eu posso colocar para fora da integral. O D aqui também, ó, ele é constante. Então, também posso pegar esse D e colocar para fora da integral. Poderia também colocar, tá? Para fora da integral. Mas na representação aqui não foi colocado. Ok? Então, o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter que o tal integral ds vai ser igual a integral de d sigma vezes dA. Aí nós temos que a integral do diferencial de S, ou seja, eu estou integrando e estou derivando. Se eu integro e derivo, o que eu fiz? Não fiz nada, tá? Então, a integral da derivada é a própria variável, ou seja, é o S. Então, eu posso chegar e dizer que daqui, ó, eu posso chegar, então, e dizer que cadê, meu Deus do céu? Perdi o que eu ia falar. A integral ds, essa integral aqui ds, ela é igual a S. E o S, a gente tinha visto aqui em cima, que ele é quem? Que ele é t vezes o dx. Então, S é t vezes dx, que é igual ao quê? A integral da derivada, né? Ok? Que é o próprio S. E d θ, ó, d θ não, d sigma 1 é exatamente quem? O dmy sobre z. dm vezes y sobre iz. Se a gente pegar nessas coisas e substituir aqui, ó, nessa equação 2,28, o que a gente vai ter? Vai ter tal, tá aqui, no lugar do integral de ds, a gente vai ter quem? T dx. Então, eu tenho tal T dx. Até aí, tudo jóia. Depois, eu vou ter a integral de d sigma 1. Só que d sigma 1 é essa expressão aqui. Então, no lugar do d sigma 1, eu coloquei dm vezes y sobre iz. E repeti o dA. Repeti aqui o dA. Trocando esse negócio aqui em miúdos. Se é que a gente pode falar dessa forma. Tá? Dando uma simplificada, uma melhorada nisso aqui. O dm sobre z é constante, então eu posso colocar para o lado fora da integral. Então eu vou ficar com tal vezes t dx igual a dm iz vezes a integral de y dA. Então essa expressão aqui que está no quociente, ó, tirando o y, essa expressão aqui, eu coloquei para o lado de fora. Deixei só y dA dentro da integral. Então, lá na seção 1 da unidade 1, a gente viu que a integral de y dA é o momento estático, que a gente vai estar chamando de QS, tá? Da área da seção transversal, acima da altura y, em que fizemos o corte horizontal. Ok? Sabemos também, né, que esse esforço cortante é a derivada do momento fletor em relação a x. Ok? Então, V é a derivada do momento fletor em relação a x. Se a gente reescrever, então, essa equação aqui, 2,29, dá uma diminuída aqui para caber tudo numa tela só. Eu posso reescrever, então, essa expressão. Como é que vai ficar? Eu vou ter tal vezes t dx, que é esse lado aqui esquerdo, tem que ser igual a... Aí nós vamos ter que a integral I dA nada mais é do que o QS. Então, eu continuo, ó, com o dm sobre iz,
dm sobre z, só que no lugar da integral de y dA, a gente colocou o QS, que é o momento estático, tá? E, devido a isso, eu posso agora isolar o tal, ok? Quando eu isolo o tal, o que o tal é para a gente? Olha lá. Ele é a tensão de cisalhamento tangencial, tá? A tensão de cisalhamento tangencial, então, eu pego esse T e esse dx que estão multiplicando, passo para o outro lado, dividindo, tá? Então, como eu tenho um dx vindo aqui para baixo e eu tenho um dm aqui em cima, para ficar mais arrumadinho, eu tenho que o dm dx fica junto aqui, o t e o iz, eles vão ficar junto aqui embaixo do momento estático, que é S, certo? E a gente tem que dm dx nada mais é do que o V, que é o esforço cortante, certo? Então, eu tenho aqui que o meu tal é igual a, no lugar disso tudo aqui, a gente colocou quem? V vezes QS, que é o momento estático, sobre T vezes IZ. Certinho? Isso daqui. Dá para a gente, então, essa tensão de cisalhamento tangencial, que é o tal. Tranquilo. A gente vai ter agora aqui, ó, uma viga com a seção transversal genérica que vai estar sujeita a um carregamento qualquer. Tá? Não, mas esse aqui não é a figura 2.19 mais não, né? Aqui ficou errado esse texto aqui. Ó. Esse texto aqui é cá de cima. Ó. Essa figura ali é a 2.20. Foi repetido esse texto aqui. Não é minha cabeça, né? Foi repetido aqui. Para cá você já tem uma outra coisa. Certo? Na verdade, agora o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma análise. Olha lá, nós daremos a figura 2.20. Ela representa o elemento infinitesimal que foi retirado de um ponto qualquer da viga. Então, agora estou tirando o quê? Um quadradinho lá da viga. Tá? Um quadradinho dado, né? Não quadrado, né? Um quadradinho tridimensional lá da viga. E na hora que eu tiro esse negócio lá da viga, o que acontece? Eu vou ter as tensões nas faces, beleza? Então, eu tenho a área dessa face aqui, a área da outra face. Ou seja, como é um dado, um cubo, ele tem 6 faces, certo? Quando você brinca aí de dado, vai jogar lá alguma coisa de tabuleiro, o dado tem as 6 faces, desde que ele seja com 6 faces, né? Que seja um cubo. Hoje em dia tem uns RPG que tem uns dados aí com, sei lá, 20 faces, sei lá quantas faces tem aquele negócio, ok? Mas são os dados diferentes. Então, era para ser diferente mesmo. Então, aqui, agora a gente vai ter essas mesmas análises que a gente estava fazendo para uma seção transversal, eu estou fazendo agora aqui para uma seção, para um pedaço, né, um trecho da viga aqui, tridimensional. Tá? Então, o que a gente tem? Pela condição lá de equilíbrio das forças em x, a gente tem que o somatório das forças em x tem que ser igual a 0. Então, o somatório das forças em x, eu vou ter o tal dx dz, que vai ser igual ao tal 4, ó, a ele aqui, ó, tal 4 dx dz. Ou seja, tal 4 é igual a o próprio tal. Aplicando, né, o equilíbrio, as equações de equilíbrio
de momentos em torno do ponto A, sentido horário sendo U positivo, geralmente a gente trabalha com o sentido anti-horário sendo positivo, mas você pode convencionar aquilo que for mais conveniente para você, para no final você não ter que ficar multiplicando aquele negócio com menos 1, tá? Por menos 1, então você pode fazer dessa forma aí também. Quando a gente faz aí dessa forma, o que a gente vai ter? Somatório dos momentos em A vai ser igual a 0. Então, eu tenho que o tal dx, dz, dy, menos o tal 2, dy, dz, dx. Repare que tem as mesmas coisas, né? Só muda a ordem, ó. dz, dx, dz, dy. dx, dz, dy. Só que a ordem é ao contrário, tá? Então, daqui também a gente tira que o tal 2 é igual ao tal. E como a condição de equilíbrio das forças, com a condição de equilíbrio das forças em Y, o que a gente tem? Somatório das forças em Y tem que ser igual a 0. Então, a gente vai pegar aqui, ó, esse tal 3 e esse tal 2, tá? Um está para cima, um está para baixo. Um fica positivo, o outro fica negativo. Certo? Um fica positivo, o outro fica negativo. Aqui ele já deu uma simplificada, né? Já pegou o que era negativo, já que é igual a 0, já jogou ele para o outro lado. Então, a gente chega à conclusão que o tal 2 é igual ao tal 3. E como o tal 2 é igual a tal 3 também é igual a tal. Então, a gente tem, ó, tal é igual a tal 2, tal é igual a tal 3 e tal é igual a tal 4. Está faltando algum tal? Tal 2, tal 3, tal 4. Está faltando o tal 1, mas não tem o tal 1 não. Tá? Ou seja, né, a força cortante provoca uma tensão de cisalhamento de mesmo valor nas 4 faces do elemento infinitesimal. Ok? Ele é um elemento infinitesimal, ó, tridimensional. Se eu estivesse considerando apenas uma face, olha, apenas essa face aqui, ó, essa setinha aqui, ela estaria grudada nessa outra. Um para baixo, o outro para cima. E nesse sentido aqui, ó, se ela fosse só uma seção transversal, fina, eu teria o quê? Um para a esquerda e outro para a direita. Sempre desse jeito, tá? Efeito cortante é sempre no sentido contrário do outro. Tem a mesma direção, porém sentidos opostos. Então, a tensão de cisalhamento ela vai ser nula nas faces superior e inferior da viga, porque o momento estático nesses pontos é nulo, e máximo no centroide, porque QS é máximo. Tá? Lembrando que o QS é o momento estático, a gente aprendeu lá na primeira aula desse curso nosso agora. Uma outra observação, deve ser feito um estudo de concentração de tensões nos pontos com variação brusca de espessura, nas seções transversais T, I e L, tá? Por exemplo. Cadê? Seções transversais T, I e L. É engraçado que não identificou aqui, mas tudo bem. Cadê mais? Como a tensão tal da equação 2.30 for obtida com o sentido de movimento de momento fletor e da força cortante positivo, as tensões de cisalhamento, com os sentidos mostrados no elemento infinitesimal da figura 2.20, são positivas. Tá? Então, tá lá, determinar a máxima tensão de cisalhamento atuante em uma viga que apresenta o DEC, diagrama de esforço cortante, mostrado na figura. Tá? Bem, olhando para esse gráfico aqui do esforço cortante, qual é a reação de apoio em A? Tem dois apoios aqui, ó, um apoio A e um apoio B. Qual é o valor da reação de apoio em A? Quanto vale? 35.
Tá? Qual é a reação de apoio em B? Aqui está no menos 20, né? Meio ruimzinho aqui, mas está parecendo que é menos 20. Se aqui for menos 20, não, se bem que aqui vai ser menos 35 também, ó. Aqui cortou, é menos 35. Então, no apoio A, está suportando uma carga de 35 kN e no apoio B também está suportando uma carga de 35 kN. Esse gráfico aqui é gráfico de uma carga trapezoidal, de uma carga pontual, de uma carga triangular ou de uma carga uniformemente distribuída. Só olhando para o gráfico do momento fletor. Se eu chegasse na prova e te falasse assim, ó, dado o gráfico do momento fletor, desenha a viga e o carregamento. Todo mundo ia acertar? Desenhar esse negócio aqui. Daqui a pouco eu paro de compartilhar, tá? Parar de compartilhar aqui um pouquinho. Bem, o desenho que nós temos aí é isso. Isso aqui é o diagrama de esforço cortante. Se eu te falasse, dado esse diagrama aqui, eu desenho a viga. Então tem aqui um apoio A. Tenho aqui um apoio B. Se eu tenho um apoio A e tenho um apoio B, eu tenho uma reação vertical aqui em A. Tem uma reação vertical aqui em B. Certo? Isso daqui. Reação vertical em A, ela que joga o momento fletor lá em cima. Então, essa reação aqui é igual a 35 kilonewtons. Aí menos 35. Volta aqui para o zero. Quer dizer, então, que a reação em B também é de 35 kilonewtons. Ok? Deixa eu só ver de novo aqui a viga, para ver se falou alguma coisa de carga. Não, é só kilonewton mesmo. Tá. Só kilonewton mesmo. Não falou em termos de comprimento da viga. De só que determinar a massa de tensão de desalinhamento atuante em uma viga que apresenta o diagrama de esforço cortante mostrado na figura 2.21. Sabe-se que a seção transversal da viga é retangular, com 15 centímetros de base por 60 de altura. Tá, beleza. Então, neste caso aqui, o que teremos? Olha, eu não sei qual é a largura da viga. Ok? Eu não sei aqui quanto que é a largura da viga. Isso eu não sei. Mas eu sei que vem 35 kilonewtons para um lado e vai 35 kilonewtons para o outro. E como esse diagrama aqui ele é uniforme, quer dizer que essa carga aqui é uma carga uniformemente distribuída. Tá? Essa carga é uniformemente distribuída. Okay? Veio a metade para cá, metade para cá. Então, a soma dessas duas aqui é igual a 70. Eu tenho uma carga aqui, ó, que eu posso substituir a carga uniformemente distribuída por uma carga central que vale 70 kilonewtons. Certo? Então, esse 70 kilonewtons aqui, ele é exatamente o quê? Ele é exatamente a carga Q, que eu vou colocar aqui, vezes o L. Isso aqui é Q vezes o L, tá? Que é a área desse retângulo, né? É a base vezes a altura. Base vezes a altura é igual a
70. Aqui é 35, aqui também é 35. Não sei quanto que vale isso, nem sei quanto que vale isso. Agora, se eu chegasse e falasse, essa viga tem 7 metros de comprimento. Opa, carga aqui então é 10. Porque se a largura for 7, passo 7 para cá dividindo, 70 dividido por 7 é 10. Então, se eu te der um dos valores, o outro valor você determina fácil. Tá? O outro valor você determina facinho. Vamos compartilhar a tela de novo. Aqui está dizendo, então, o valor da seção transversal, né? Que é 15 por 60, está em centímetros. Bem provável que a gente tenha que transformar isso aí para metro. Tá? Então, pelo diagrama de esforço cortante, a gente nota que a máxima força cortante é 35 kN, porque ele começa em 35, vai descendo, 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 quando chega aqui no meio, ó, é 0, e é onde o momento fletor é máximo, e depois ele vai subindo, vai descendo, descendo mais ainda, até chegar no menos 35, que aí o apoio B depois joga ele de volta aqui para o 0, tá? O B joga ele de volta aqui para o 0, mas o esforço cortante máximo que a gente tem é 35 kN. E ele vai estar ocorrendo nas seções transversais das extremidades da viga. Tá? A viga ela é retangular, portanto, T vai ser igual a 15 centímetros. Lembra que esse T, ó, a viga ela é 15 de base por 60 de altura. O que era o T? Se a gente voltar lá naquela figurinha, olha lá o T, ó. Ele é exatamente o quê? A largura, a viga tem a base ali, né? Aquela tabuinha que você põe embaixo ali, quando você vai encher uma viga de concreto armado. Então você tem as laterais que você põe a tábua e você tem aquela tabuinha do fundo. Então aquela tabuinha do fundo ele vai dar a largura da viga. A altura da viga é aquelas tábuas do lado. Então a altura da viga é 60 e o fundo da viga é esse T que está aí, ó, que no caso é 15 centímetros. Isso, é 15 centímetros. Nós vamos ter, então, que o momento de inércia em Z vai ser base vezes altura, elevado a terceira sobre 12. Esse base vezes altura terceira sobre 12 é momento de inércia para qualquer tipo de seção retangular. Tá? Qualquer tipo de seção retangular. Então, o IZ para a gente vai ser igual a 0,15, que é o B, vezes 0,60, que eu falei que a gente tinha que ter que transformar o que estava em centímetro para metro, elevado a terceira e dividido por 12. Em cima aqui o resultado dá esse valor, que dividido por 12 dá 0,0027 metros a quarta. Tá? 0,0027 metros a quarta. Ok? O momento estático, que é o QS, é numericamente igual à área acima do ponto em que se deseja saber o valor do QS. Tá? No caso, a área acima do centroide da seção transversal, multiplicado pela distância do centroide dessa área ao centroide da seção transversal. Dessa forma, o que a gente vai ter então? Então, olha só, acima do centroide, o que a gente está pegando ali? O centroide é um retângulo, ele tem 15 por 60. O centroide dele é bem no meio, né? Então, se eu pegar esse 15 e dividir por 2, eu vou ter 0,7. Mas ali eu teria, então, o quê? Um retângulo. Aqui, né, o retângulo deitado, né? Aqui o retângulo deitado. Tem aqui a metade dessa parte, a metade dessa outra parte aqui. Para a gente ali, ela está com o momento de inércia do retângulo em pé, certo? Então, esse pedaço aqui, ó, vale, daqui para cá vale 15, e daqui para cá vale 60. O centroide é bem aqui no meio, metade de 60 é 30. Então, está aqui, ó. Então, qual vai ser a metade da área desse retângulo? É isso que está dizendo aí, tá? É a área acima do centroide.
metade da área do retângulo vai ser 0,15, que é a base, vezes 0,30, que vai ser a distância do centroide até em cima, ou a distância do centroide até embaixo. 0,15 vezes 0,30 dá 0,045 metros quadrados. A distância entre o centroide dessa área ao centroide da seção transversal, y' vai ser igual a 0,30 dividido por 2, tá? 0,30 dividido por 2. Então, 0,30 dividido por 2 vai dar 0,15. Então, a distância entre o centroide dessa área ao centroide da seção transversal. Porque eu não dividi o retângulo no meio. Vou tirar o compartilhamento aqui de novo. Vou ver aqui no quadro. Eu tinha aí o retângulo da seção transversal. Guardadas aí as devidas proporções, ele estava aqui com 15 centímetros, 0,15, e aqui ele estava com 60 centímetros, 0,60 metros. Tá? Onde que está o centroide? Está na metade aqui. Na metade aqui, ó. Aqui é o centroide da figura. Tá? Aqui é o centroide da figura. O que a gente está querendo? A gente está querendo a área acima do centroide. Eu estou querendo, na verdade, o quê? Essa área aqui. Essa área aqui, se eu dividir esse negócio aqui por 2, esse pedacinho aqui está valendo a metade disso, que é 0,30. E esse pedacinho aqui continua valendo os 0,15. Agora, isso daqui ó, deu para mim o quê? Um novo retângulo. No novo retângulo, que é esse que está aqui, ó, todo quadriculadinho, tá? Se eu dividir ele no meio de novo, no meio aqui de novo, esse ponto aqui, se tudo é 30, esse pedacinho aqui vai estar valendo quanto? A metade de 30, que é 0,15 metros, certo? Por isso que aparece esse negócio aí, ó. E ele está querendo essa distância aqui, ó. Querendo exatamente essa distância ali. Tá? Ai. Compartilhar a tela de novo. Então, lá, o y' vai ser o 30 dividido por 2, que é igual a 15. Então, o que vai ser, no caso, o momento estático? O momento estático vai ser o y' vezes o A'. O y' vale 0,15, o A' vale 0,045. Quando eu multiplico essas duas coisas, dá esse valor aqui, 6,75 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. O que a gente vai ter, então? Que, se eu já tenho aqui, no caso, o QS, agora dá para eu saber quanto que é esse valor aqui de cisalhamento tangencial, tá? Que vai ser V vezes QS dividido por T vezes IZ. O IZ a gente calculou lá para trás, o T a gente tem, ou seja, temos todos os valores aqui. Repare que o V é o esforço cortante máximo, que é 35 kN, está aqui, ó, 35 mil, vezes o QS, que a gente calculou aqui, 6,75 vezes 10 a menos 3, dividido por T, que é a largura da base da viga, que é 15, vezes o momento de inércia em Z, que é esse valor que a gente calculou aqui, 0,0027. Quando a gente pega essas continhas todas aqui e faz, vai dar para a gente o valor aí de 583.333,33 Pascal, ou seja, aproximadamente 0,58 megapascal. É positiva, porque a gente vai estar utilizando uma força cortante positiva na seção transversal positiva. Na seção transversal da outra extremidade ocorre a mesma tensão de cisalhamento, só que vai ser negativa, tá? Assim, a próxima seção de cisalhamento que atua na peça é de aproximadamente 0,58 megapascal. Máxima tensão de cisalhamento. A joia.
Tá, esse sem medo de errar aí, deixar por conta de vocês. Vocês dão uma lida nele, tá? E é interessante, tá, gente? Vocês tentarem... É importante os cálculos também, tá? Não vou dizer que o cálculo é importante, não. O cálculo é super importante. É interessante que você saiba fazer os cálculos, mas os cálculos, hoje, você tem a ajuda de uma calculadora, você tem a ajuda aí de um computador, que pode chegar e fazer os cálculos para você. Agora, entender o processo é mais importante do que o cálculo, tá? Porque, às vezes, a pessoa, depois que você arma a equação, a pessoa vai lá e resolve. O cara é bom em integral, o cara é bom em derivado, o cara é bom em equação diferencial, o cara é bom em álgebra linear, é bom em tudo, mas ele não tem a menor ideia de como que arma a coisa. E o armar a coisa é a coisa do engenheiro. Porque resolver as equações depois, qualquer matemático resolve, qualquer pessoa que tem aí uma destrezazinha de matemática aí faz. Agora, pensar na engenharia em si, aí já é coisa do engenheiro, ok? Dá uma lida depois aqui, ó, nesse problema, tá? Tá falando lá, vou apresentar lá na unidade 1, tá? Dá uma lida nele aí, veja aí o que está sendo dito, tá? Tenta entender principalmente esses desenhos, né? Esses diagramas aqui de corpo livre, ou o diagrama aqui onde você tem as vigas biapoiadas. Tenta entender isso aí, que eu acho que vai ser bastante interessante aí para você. Tranquilo? Isso. Depois tem isso avançando na prática, também tem a situação, problema que foi trazida lá do começo, tem a solução dela aqui embaixo. Também não vou fazer isso não. Então, esses dois últimos tópicos aí são de vocês. Com isso, sessão 2.2, ó, faça valer a pena, fica aí por conta de vocês. Já fazem, vão guardando, tá? Porque vai chegar um momento que eu vou falar, manda para mim que eu tenho que lançar nota. Aí vocês mandam. Ainda não lancei nota, né, de vocês, mas estou terminando de corrigir. Quase 300 trabalhos, é muita coisa, tá? Eu falo quase 300, é até mais, tá? É quase ultrapassando, ok? Se eu não me engano, eu recebi 320 trabalhos ao todo. Estou corrigindo aos poucos, tá? Ia corrigir tudo no final de semana, mas outra empresa aí que eu trabalho deu problema numa máquina lá 11 horas da noite, no sábado. Fui sair lá do trabalho domingo, 7 horas da manhã. Faz parte, né? Aí no domingo, que era o dia que eu ia trabalhar à vontade, já tinha até ido dormir no sábado. Sábado eu deitei, era 10h15 da noite, né? Pleno sábado e não dormi cedo. Mas parece que eu estava adivinhando, né? Se eu tivesse saído aí para fazer qualquer coisa aí para me divertir, com certeza eu não ia escutar celular e teria dado problema lá no processo. Então, faz parte. Tá? Faz parte. Tem que ter o santo forte também, né? Graças a Deus, teu santo é forte. Não deixa na mão, não. E é isso, tá? É isso. A seção 2.3, que é a flexão assimétrica, eu não vou entrar nela hoje não, tá? Próxima aula a gente começa isso daqui. Tá bom demais hoje já. São 10h25, 10h25, 8h25, tá? Já vou parando a aula de hoje por aqui. Semana que vem a gente pega essa seção 2.3 aí e fecha essa unidade 2. Ok? Semana que vem a gente pega isso aqui e fecha essa unidade 2. E é isso. Tá joia? Obrigado aí pela presença de todos. Parando aqui no caso de compartilhar a tela. Vamos parar aqui também a gravação.